As discussões sobre o teto da dívida pública americana estão crescendo, como vocês podem ver pelas matérias que estão saindo, à medida que o dia 1º de junho, que é um dia importante, vocês vão entender nesse vídeo por quê, se aproxima. E quando falamos de teto de dívida e das consequências de uma não extensão desse limite, de um possível default, um calote da economia mais importante do mundo, as consequências podem ser enormes. E nesse vídeo nós falaremos sobre o que é o teto da dívida pública americana, qual o imbróglio que está acontecendo entre Biden e os republicanos, as possíveis consequências de um calote de dívida pública por parte dos Estados Unidos e se já há um precedente sobre isso, será que já deram algum calote na história? E por último, quais as expectativas do mercado, o que eu vou fazer com os meus investimentos lá fora. E aí pessoal do Você Mais Rico, quem fala agora é Bruno Perini, criador do canal. E antes de entrar no assunto do vídeo, eu quero lembrar novamente que as inscrições para a turma 21 do Viver de Renda, meu curso de Educação Financeira, ainda estão abertas. A primeira aula é nesse domingo, o curso tem uma duração de 12 semanas, uma equipe de suporte que responde todas as dúvidas dos alunos e tem como objetivo pegar até mesmo uma pessoa completamente leiga a respeito de finanças, mercado, dinheiro e investimentos e transformar essa pessoa numa investidora de verdade, capaz de montar uma carteira diversificada entre ativos, moedas e países, para proteger e aumentar o seu patrimônio ao longo do tempo, até que um dia ela possa viver de renda, pensando inclusive no processo de sucessão patrimonial. Eu digo sempre que o ditado popular de vão-se os anéis, ficam os dedos, só vale para quem não tem educação financeira. Para quem tem, vão-se os dedos, uma hora a gente vai embora, ficam os anéis de herança para a família. Então a gente tem toda uma jornada para sair do básico, para aprender a investir, constituir patrimônio, fazer ele crescer ao longo do tempo. Também falamos de empreendedorismo com foco no digital. E depois que você já ficou rico e construiu esse patrimônio e vive de renda, o processo de sucessão para os seus herdeiros. Para quem quiser mais informações e realizar a sua inscrição, há um link na descrição do vídeo. Entrando agora no assunto teto da dívida pública americana. O que é esse teto, né? Por que ele existe, afinal de contas? A primeira coisa a ter em mente é que os Estados Unidos, assim como o Brasil, são uma economia deficitária. Talvez assim como o Brasil, para o período do ano passado, não seja válido, porque nós conseguimos ano passado, e foi a primeira vez desde 2014, ter um superávit primário, ou seja, a diferença entre o que se arrecadou e o que se gastou, sem contar o juros da dívida pública, foi positiva. Já nos Estados Unidos, você tem uma economia deficitária já há bastante tempo. Alguns dizem até que é preciso que os Estados Unidos tenham uma economia deficitária para que o dólar possa ser a moeda utilizada no mundo. Existe o chamado dilema de Triffin, que fala que pela existência desse mecanismo, o dólar seria usado como moeda global até um dia em que não poderia mais ser usado devido ao excesso de déficits do governo americano. O que é o dilema de Triffin, basicamente? Ele diz que, bom, o dólar tem que ser usado no mundo inteiro, mas se os Estados Unidos eles são superavitários, se eles têm uma balança comercial positiva, ou seja, estão o tempo inteiro exportando para o mundo e recebendo pagamentos em dólares, daqui a pouco os dólares estão escoando para lá e saindo das mãos das outras economias do mundo, de modo que essa moeda não conseguiria ser muito utilizada. Agora, se eles são deficitários, se o principal produto de exportação americana é o dólar americano, estão o tempo todo criando dólares para comprar mercadorias e serviços do restante dos países do mundo, eles dão os dólares, recebem mercadorias e serviços e o dólar começa a circular pelo mundo. Contudo, quanto mais dólares se criam, menor tende a ser o seu valor ao longo do tempo em comparação com outras moedas de menor inflação, de modo que uma hora, devido ao excesso de dólares, o pessoal não gostaria mais de utilizar o dólar, mas passaria a utilizar outras moedas. Só que há uma consequência para esse déficit, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Se você entra no nosso site aqui no Brasil Tesouro Transparente, colocando aqui na tela os 3 gráficos que aparecem, você vê primeiro essa questão do resultado primário, diferença entre arrecadação e gasto. Veja que ficou negativo no vermelho durante bastante tempo, com um pico muito grande de gastos a mais do que arrecadação na época da pandemia e depois levemente positivo. Só que se você vai gastar mais do que você arrecada, você tem que emitir dívida. O segundo gráfico é o crescimento da dívida pública brasileira, que hoje gira em torno aí de uns 80% do PIB, levemente abaixo disso. E depois você tem os gastos do governo. E chama a atenção que o principal gasto é com o pessoal. Se você soma regime geral de previdência social, INSS, regimes próprios e pessoal que está trabalhando na ativa, você teria aí quase 70% dos gastos do governo que estão aparecendo nessa tela. E nos Estados Unidos, você não tem uma situação tão diferente quando se fala em excesso de gasto que irá se transformar em dívida. Inclusive, você pode acompanhar o dado real do crescimento da dívida pública americana através de um site chamado US Debt Clock, que eu estou colocando aqui, e você vê os números contabilizando, e a dívida hoje está em meros 31,8 trilhões de dólares, sendo que se você olha a arrecadação, nesse momento está em menos de 5 trilhões. E por que a dívida está tão alta? Porque essa arrecadação ela é insuficiente para cobrir os gastos da máquina pública. Com isso, no final, os Estados Unidos têm que emitir mais títulos de dívida pública, e com isso essa dívida vai crescendo. Contudo, diferente do Brasil,
Brasil, que não tem um limite de dívida definido, nós não temos um valor estabelecido nominalmente falando, olha, a dívida pública máxima tem que ser, por exemplo, de 6 trilhões de reais. Nós não temos isso. Os Estados Unidos têm um teto de dívida fixado pelo Congresso, no valor de 31,4 trilhões de dólares. E agora a gente está em 31,800, ou seja, os Estados Unidos já passaram o teto da dívida. E aí nós temos uma discussão do Congresso para ver se esse teto vai ser ampliado ou não. Isso é diferente do que existe aqui no Brasil. Nós não temos simplesmente uma definição de um teto de dívida pública em termos de valor nominal. E nem mesmo uma definição de qual o valor máximo em relação ao percentual do PIB. Talvez fosse interessante ter algo assim, até porque o mercado é muito menos tolerante com países emergentes em comparação a países desenvolvidos. Se você pega a relação dívida pública PIB dos Estados Unidos, hoje você tem uma dívida pública em mais ou menos 130% do PIB, o que é assustador. Trocando em miúdos, isso significa que para cada $1 de riqueza gerado por um americano, existe $1,30 de dívida, que nesse momento cresce a juros mais altos, já que a Fed Funds Rate está na casa de 5%, é uma taxa que pega principalmente dívida de curto prazo, mas se você olha os treasuries de prazo mais longo, eles também estão em níveis historicamente altos de juros, o que torna mais complicado pagar o serviço dessa dívida, ou seja, apenas os juros do montante que já existe. E se você acompanha o mercado financeiro há mais tempo, você deve se lembrar que essa discussão de um teto para a dívida pública americana, ela não é nova. Então, de tempos em tempos, eles colocam um teto, a dívida bate nesse teto e volta-se a ter uma discussão sobre qual será o novo teto. Só que o que chama atenção foi a velocidade com que o teto estabelecido após 2019, quando eles bateram no limite, foi alcançado. Se você volta para 2019 em relação a esse valor de 31,4 trilhões que nós temos hoje, o aumento foi de 42,7%. E essa velocidade, para bater esse novo aumento, tem a ver com as medidas utilizadas no período da pandemia. E se você considera o teto atual em relação a 2007, quando nós tivemos a grande crise financeira, 2007, 2008, ele é 250% maior. Ou seja, num período pouco maior do que 15 anos, esse limite de teto da dívida pública, ele multiplicou por 3,5 vezes. E isso não é suficiente, porque agora novamente nós batemos esse teto. E quais são as consequências disso? Bom, já que o teto foi alcançado, o governo estaria impedido, alguns colocam que ele teria um shutdown, não conseguiria funcionar, porque afinal de contas ele gasta mais do que arrecada. E esse excesso de gasto ele tem que ser financiado via aumento de dívida, o que não poderia acontecer. E como que o governo está funcionando agora? Basicamente utilizando recursos de uma conta do Tesouro, conhecido como conta geral. E vocês podem ver aqui no gráfico que eu estou colocando na tela, tirado lá do site da XP, que no começo de 2023 essa conta geral tinha um saldo de cerca de 550 bilhões de dólares e nesse momento está na faixa dos 50 bilhões, ou seja, esse limite ele já está se esgotando. E a Janet Yellen, secretária do Tesouro americano, diz que se até o dia 1º de junho não se chegar a um acordo sobre a elevação desse teto da dívida pública americana, o governo não vai ter recursos para financiar os seus gastos. Então, por isso que o dia 1º de junho, que é daqui a pouco, menos de 2 semanas, é tão importante. Mas por que esse limite não está sendo ampliado agora? Bom, o governo Biden e os democratas, Biden é do Partido Democrata, eles querem ampliar o limite do teto da dívida, logicamente, até porque vamos lembrar que ano que vem é um ano de eleição. Então é muito interessante para o governante poder gastar mais nesse período. Mas os republicanos, principalmente a ala mais radical do partido, falam que não, isso não deve acontecer, não devemos ampliar esse limite. E se for haver uma ampliação, é mediante o compromisso do governo de cortar gastos. Lembrando que um corte de gastos feito antes de uma eleição abalaria a popularidade do Biden, que já não é lá muito grande. De modo que essa disputa política ela tem inviabilizado uma conclusão sobre esse assunto. E a consequência disso é que o CDS, aquele Credit Default Swap, ou seja, um seguro contra calote da dívida pública americana de curto prazo, chegou a estar mais caro do que o CDS para Brasil e México, países emergentes, que tudo bem, têm dívidas públicas menores em relação ao PIB, mas são donos de moedas muito mais exóticas em comparação ao dólar, que é simplesmente um meio de pagamento mundial, a moeda de reserva mantida em bancos centrais. Vários deles, inclusive, não mantêm a moeda em si, mas sim títulos públicos da dívida americana. Poxa, Bruno, mas será que de fato você vai ter realmente um shutdown do governo americano? Ele não vai ter recurso? Vai ser obrigado a dar algum tipo de calote? Se você pergunta para alguém do mercado, a maioria é bem cética em relação a essa questão de um calote e acredita que com a aproximação desse prazo, alguém vai acabar cedendo, né? O governo faz lá um projeto falando que vai cortar gastos e aquilo acaba sendo aprovado. E, logicamente, ninguém quer abrir mão desse negócio agora, nesse momento, porque para o Partido Republicano esse tipo de pressão é muito positiva politicamente e se não houvesse essa pressão, simplesmente os democratas aumentariam o limite do teto, isso tem que ser aprovado no Congresso, não é feito com uma canetada do presidente ou via pessoal do Tesouro simplesmente, e a vida seguiria. Então quase todo
todos são céticos com alguma coisa realmente, falando, olha, você vai ter um calote ainda que parcial do governo americano. Mas o pessoal da Moody's Analytics, a Moody's é uma daquelas agências que classificam os títulos quanto ao seu risco de calote, o risco de default, fez um estudo pensando nas possíveis consequências de uma breve ruptura desse teto, ou seja, uma não aprovação nessa data de 1º de junho. E chegou à conclusão que isso poderia causar ou adiantar uma recessão que já estaria encomendada, já que afinal de contas você teria uma elevação da percepção de risco dos investidores quanto ao que são os títulos públicos americanos. E se os investidores percebem mais risco, eles estão dispostos a emprestar o dinheiro somente se tiverem um maior retorno. O pessoal do Conselho de Assessores Econômicos da Casa Branca modelou uma moratória maior, e previu um crash comparável a 2008, falando de quedas da bolsa de até 45%, subida do desemprego em 5 pontos percentuais e custos de empréstimos de longo prazo dos Estados Unidos ficando muito mais altos. E isso não afetaria só a economia americana, logicamente, porque vários países pegam parte das suas reservas cambiais e compram aquilo que é tido como ativo mais seguro do mundo. Dívida pública da economia americana está em dólar, eles são donos do dólar, na pior hipótese, poderiam criar mais dólares para pagar essa dívida. Então ninguém seria poupado. Lembrando que se os Estados Unidos pegam uma gripe, os emergentes têm pneumonia. Então isso não ficaria restrito ao mercado americano. Eu nunca vi um episódio onde você tem uma crise grave no mercado americano que os emergentes não caem juntos e caem até mais. Porque pode parecer paradoxal, mas geralmente, comparado à moeda local, o dólar costuma subir nesses intervalos. Porque o pessoal procura título público americano, principalmente. Então poderia ser uma coisa diferente. Eu não sei qual seria a dinâmica no mercado, quais seriam as correlações. Contudo, estima-se que o impacto poderia ser realmente muito grande. Mas a chance disso acontecer é bem baixa. Para não falar que não há paralelos de um calote americano ao longo da história, a gente tem que achar algumas situações que não foram bem calotes, defaults, mas para não falar que os Estados Unidos nunca deixaram de pagar as suas dívidas, podemos citar pelo menos 2 episódios. Um deles na Guerra Civil Americana, no final do século XIX, você tinha os estados do Norte e do Sul se enfrentando, muito por conta da questão da escravidão. Os estados do Sul, eles cultivavam principalmente algodão, eles tiveram a sua saída para o Oceano Atlântico fechada ali na região do Golfo do México. Essa mercadoria não poderia ser exportada, eles perderam fonte de arrecadação e começaram a financiar a guerra através de emissão de dívidas. Mas, como eles começaram a perder a guerra, ninguém quer emprestar a dívida para o lado perdedor, eles começaram a ter cada vez mais dificuldade em obter financiamento, e isso foi um fator preponderante para o final da guerra com a vitória do Norte. E, logicamente, quando o Norte ganhou, eles olharam aquela dívida emitida pelos Estados do Sul e falou, a gente não emitiu essa dívida, nós não iremos pagar. Então, os Estados do Sul deram um calote após a Guerra Civil Americana. E o segundo calote poderia ser visto como uma questão de que antes o dólar era simplesmente um certificado de ouro. Você poderia trocar o seu dólar por ouro quando fosse um banco do Sistema de Reserva Federal dos Estados Unidos. Isso acabou para pessoas físicas em 33 e acabou para o mundo todo em 71. Ou seja, você poderia ver isso como uma outra espécie de calote? Sim. Então, contabilizando dessa forma, os Estados Unidos já teriam dado 3 calotes em termos internacionais. Será que poderíamos ver um quarto agora? Eu acho realmente muito difícil, mas não vou cravar que é impossível. Até por isso, que eu sempre prego aqui no canal, é diversificação. Não tenha tudo em um lugar só, não tenha tudo em uma única economia, em um único ativo. Mas pensando no que eu irei fazer frente a esse cenário, eu vou vender aquele ETF que eu comprei lá, o Bill, com título público americano de curto prazo? Não vou realizar essa venda. Mas hoje eu vou comprar um outro ETF de renda fixa, que também envolve, dívida. Renda fixa é sempre uma dívida, mas focada em dívida corporativa, de empresas, com alto grau de avaliação quanto ao seu risco de default, ou seja, uma chance mínima de que isso venha a acontecer. E para isso eu vou usar a plataforma do Inter, parceiro do canal, estou utilizando a conta global deles, já fiz uma compra, usei também o cartão para viajar para o exterior, spread baixíssimo na hora de trocar o seu real por dólar, e a viagem que eu fiz foi para a Europa, então o dólar tinha que ser convertido em euro e você tinha o mesmo valor de conversão que você achava, por exemplo, no Google, era realmente extremamente barato. Quem acompanhou pelo Instagram viu quando eu mostrei as contas. Já estou aqui na plataforma do Inter, aqui em cima eu mudei da bandeira do Brasil para a bandeira americana, veja que na minha conta nós temos o saldo de $0 no momento, porque não está na conta bancária para gastar, ela está na área de investimentos. Então clico aqui nos investimentos, aqui já temos o saldo, se eu olho a minha carteira, eu tenho quase $30 mil, parte disso, um pouco mais de $9.160 está no ETF Bill, e eu tenho praticamente aí $20.114 para comprar em outros ativos. O que eu vou fazer é comprar um ETF chamado LQD, que inclusive está na carteira recomendada pelo nosso analista de renda fixa, o Gui Cadonhoto, na Speech, a carteira de renda fixa.
fixa também envolve posições globais. E eu lembro que se você entra aqui na descrição do vídeo e acessa aquela startup de gamificação Atutu e acumula pontos respondendo as enquetes feitas aqui após os vídeos que saem no canal, você pode trocar por relatórios da Speed, de fundo imobiliário, relatórios de ações e relatório também de renda fixa, como esse que eu acabei de citar. Bom, vou realizar a minha compra aqui, saio dessa tela, veio para o investir aqui em laranja, vou buscar o ativo LQD, coloco comprar. Dentro da tela eu vou mudar o tipo de ordem aqui, não vou comprar mercado, vou dar uma ordem limitada, onde eu escolho o preço. Nesse momento está negociando em 106,64, eu vou deixar esse preço mesmo e vou mexer aqui na quantidade. Posso comprar um único ativo ou posso comprar maiores quantidades. Eu vou comprar 100, então um investimento de 10 mil dólares no LQD. Poxa, Bruno, isso não é muita concentração? Se você olha a carteira da LQD, a maior posição individual desse ETF equivale a menos de 1% do seu portfólio. Então ele tem muitas dívidas de empresas diferentes e, como eu disse, todas avaliadas realmente com um risco de calote muito baixo. Ele paga um dividendo que está em quase 3,5% ao ano, pagamento em dólar, mas o ponto é que se você olha no ano passado, ele desvalorizou muito devido à subida de juros. Eu acredito que quando os juros caírem, vou ter um grande ganho de capital com esse ETF, por conta da marcação ao mercado. Então não é muita concentração, porque ele é muito diversificado e eu acho que é uma posição interessante para carregar na minha carteira. A compra está aqui, não tenho nada mais a preencher, simplesmente eu coloco revisar a compra, taxa de corretagem 0 e a ordem foi criada com sucesso. Agora é simplesmente esperar executar. E para quem achou interessante, eu lembro que eu já fiz um vídeo anteriormente que vai estar aparecendo aqui no cartão, que você pode olhar como você configura a conta, como ela funciona, como é o processo de câmbio de real para dólar, inclusive a compra de um ativo, assim como eu fiz agora. E para fechar o vídeo, uma curiosidade. Embora a dívida pública americana ela seja substancialmente, em comparação ao PIB, maior do que a dívida pública brasileira, com essa inflação que nós tivemos bem forte ao longo de 2021 e 2022, e ainda acontecendo de certa maneira em 2023, embora já arrefecendo, os Estados Unidos têm uma vantagem sobre o Brasil. E essa vantagem vem pelo aspecto deles terem baixíssima inflação lá durante a maior parte da história, diferente do que aconteceu aqui no Brasil, principalmente em épocas pré-Plano Real. Aqui no Brasil, se você olha a dívida pública, de fato ela é menor em comparação ao PIB, mas ela tem um perfil de dívida de mais curto prazo e uma dívida que ela é muito indexada à inflação e à taxa Selic, com um percentual de pré-fixados muito pequeno e geralmente de curto prazo. Então, quando você tem uma inflação aumentando, toda a parcela de dívida que vai pagar a inflação mais alguma coisa vai ter que pagar mais. E a taxa Selic sobe para controlar essa inflação. Então a parte que está ligada à taxa Selic, os pós-fixados, vão subir mais também. Enquanto lá fora, quase que toda a dívida pública americana é pré-fixada. E ela ficou com juros muito baixos durante muito tempo. Então quando a inflação dos Estados Unidos sai lá do seu patamar de uns 2% e vai bater 10%, uma boa parte dessa dívida ela está, entre aspas, paga. Porque simplesmente eles emitiram uma dívida para pagar 1% de juros e de que adianta ganhar 1% em um ambiente onde os preços estão subindo, na média, 10%. Então, como que os Estados Unidos pode fazer para resolver sua dívida pública muito grande ao longo do tempo? Através de inflação. A dívida nominalmente pode crescer, mas em termos reais ela estará menor. Mas só conseguem isso porque, afinal de contas, tem muito prefixado e só tem muito prefixado porque o pessoal lá fala que a inflação é tão baixa que eu não preciso de uma correção. Diferente do que acontece no Brasil. Esse é um ponto que pouca gente para pensar, por isso que eu quis comentar aqui no final do vídeo. Mas é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Se você gostou, dê seu like, se inscreva no canal. Me acompanhe nas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima.